Fala pessoal, começando mais um vídeo. Hoje eu vou tentar analisar o gráfico do GARI 11. O GARI 11 é um fundo imobiliário. Quando você compra uma cota dele, você está investindo em imóveis reais, sem precisar comprar imóvel físico. Em que o GARI 11 investe, né? Porque você tem que entender o que você está investindo seu dinheiro, né? O GARI 11 investe em galpões logísticos e industriais, ou seja, centros de distribuição, armazém e imóveis usados por grandes empresas. E como você ganha dinheiro com ele? Com dividendos e cotas da valorização, né? Então, se a cota valorizar, você sai ganhando também. E quem aluga esses imóveis? São grandes empresas, né? Fala pessoal, já tô em outro dia aqui, tá? Para vocês só foi um corte. Antes de a gente começar a nossa análise, vocês precisam entender uma coisa. Primeiramente, isso aqui é só uma análise, tá? O que você que investe em ação, você tem que estudar o projeto. Então, por que tem que estudar o projeto? Para vocês entenderem onde vocês estão colocando o dinheiro de vocês. Para não acontecer aí que nem Banco Master, né? Vocês colocar lá o seu dinheiro, só vai poder recuperar 250 mil. Quem colocou 500 mil, tomou na Jabirac. Só vai tirar 250 mil, se eu não me engano, tá? Então, vocês, antes de investir em uma ação, vocês têm que entender onde vocês estão colocando o dinheiro de vocês, tá? Então, isso aqui é só uma análise, bom? E como eu nunca fiz uma análise nesse gráfico aqui, a gente precisa entender o projeto, precisa entender tudo. Então, aqui eu só estou olhando o gráfico, não estou olhando o projeto, tá bom? Para deixar bem claro aqui. Então bora lá, a gente está no gráfico semanal e só lembrando, eu tô em outro dia porque no TradingView eu fiz a análise totalmente errada, não tava todas as informações do gráfico, então tava pela metade. O que acontece? No TradingView não tinha recebido todos os dados do GARI 11, então aqui você tem todos os dados, né? Então bora lá. Então no gráfico semanal vamos passar para o gráfico diário, tá? Então aqui no gráfico diário, o ruim é que eu não consigo ter o meu volume profile, mas visualmente eu consigo enxergar aqui no gráfico, tá? Então vamos lá. O que é possível enxergar aqui nesse gráfico não tá tão bonito, tá? Mas a gente consegue analisar. Então aqui você tem uma região de reacumulação, né? Então o que acontece com regiões de reacumulação? Quando o preço ele tá numa alta, ele tende a ficar lateral assim, ó. Então ele sobe. Então quando ele encontra, deixa eu aumentar aqui, colocar um preto. Então o gráfico ele vem subindo, certo? Então subiu, subiu, subiu. Aqui, ó, ele vai encontrar uma região de oferta. Normalmente o preço tende a travar. Por que o preço tende a travar nessas regiões aqui? Porque tem muitos vendedores. Porque afinal é uma região de oferta, certo? Então o preço ele vem aqui. Quando ele faz isso, ó, ele precisa fazer o quê? Ele precisa mostrar fraqueza. Por que ele precisa mostrar fraqueza? Ele precisa mostrar fraqueza para demonstrar que não está interessado em querer cair. Então, a fraqueza mostra que ele não está interessado em cair. Então, quando ele faz isso, ele tende a dar continuidade. Então, o preço também ele faz essa movimentação aqui, ele fica andando lateral. Então, o preço ele fica andando lateral, o que acontece? Ele anda lateral e nessas regiões ele fica reacumulando, tá? Então o preço ele vem caindo aqui, ó, caiu, 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 aí rompeu. O pessoal que opera suporte e resistência, o que acontece? Acaba vendendo nesse rompimento, né? Que opera rompimento aí, acaba vendendo nesse rompimento. Aí vende nesse rompimento, aí o que é que o preço faz? Faz essa movimentação. Então, ele induziu o varejo a vender nessa região, né? O pessoal que opera, nossa, eu vou vender aqui no rompimento. Aí acabou vendendo, o preço acabou voltando à tendência que estava anterior, tá? Então, às vezes,
ele só continua, tá? E ele faz isso, ó. Quando ele passa direto, essa regiãozinha aqui, ó, ela se torna uma região de demanda. O que significa isso? O preço voltou, né? Rompeu para cima. Automaticamente essa região aqui vai servir para regiões de compra, vai ser regiões de compra. Então isso aqui é uma região de demanda. Então quando o preço ele vem aqui, se ele vir enroscado e pega nessa região, ele tende a respeitar essa regiãozinha aqui que vocês estão vendo. Por quê? Porque é uma região de demanda, onde tem muito comprador, então o preço ele respeita e acaba subindo, tá? Então bora lá. Então a gente está no gráfico diário de um dia. Cada quilo desse demora um dia para ser fechado. Então o que acontece? Ele rompeu aqui, ó. Rompeu, voltou e testou aqui nessa região. E daqui, depois daqui, ó, ele disparou lá para cima, tá? Disparou. Então o que acontece aqui nessa regiãozinha que ele tá? Eu não sei se tem volume profile aqui no Profit, porque o Profit eu só utilizo para estar executando minhas ordens. Então eu não sei se tem volume profile. O que é volume profile? Volume profile ele identifica as regiões que teve mais negociação. Bom, então é isso. Bora subir aqui. Então a gente pode estar observando aqui, ó, essa regiãozinha aqui do 8,60 até o 8,27 aqui, tá? Apesar que ela já foi testada, mas é uma região a se observar. Por quê? Aí, deixa eu deletar. A gente consegue capturar essa possível liquidez que o preço está, né? Então, calma aí que, rapaz. Enfim, eu não tô entendendo porque não tá indo. É porque eu sou acostumado a usar o TradingView, então eu tô todo perdido aqui nas ferramentas. Ok. Então, a gente consegue traçar uma linha aqui. Deixa eu tirar o imã. E essa regiãozinha aqui, ó, ele pode fazer o quê? Ele pode vir aqui caindo, tá? Sentir nessa região. Se o preço ele vir caindo enroscado, é muito bom, tá? Porque ele vai demonstrar fraqueza. Ele vai demonstrar fraqueza. Se ele cai aqui assim, ó, enroscado, ele mostra fraqueza. Então, ele tende a voltar a subir, tá? Então, essa regiãozinha aqui não tá uma região bonita, tá, pessoal? É até estranho fazer uma análise nesse gráfico, porque eu tô acostumado a fazer análise na Meta, fazer análise na Nvidia, fazer análise nas ações americanas em si, tá? Então, tem essas regiões aqui, ó, a gente pode estar observando, tá? Que é a região, vou colocar essa daqui, ó. Cara, eu tô utilizando o Mac e eu não sei mexer com o scroll, né, do Mac. Então, aqui, ó, são essas regiões que possivelmente o preço pode respeitar, tá? Você tá vendo aqui, ó, que ele tá vindo fazendo a correção. Então, isso aqui é uma correção do preço. Então, se ele vem caindo aqui, ó, em zigue-zague, isso aqui mostra fraqueza. Então, ele não está interessado em querer cair, tá? Vou colocar no gráfico de 15 minutos para ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Não conseguimos enxergar nada aqui. 4 horas.
240 minutos. 240 minutos. A mesma coisa, tá? São essas regiões aqui pra gente observar, tá, pessoal? Essa região aqui de baixo, 7,83. Mas isso aqui, pessoal, vocês têm que estudar o projeto. Vocês têm que entender em que vocês estão colocando o dinheiro de vocês, tá? Vocês precisam saber disso. Regra básica, né? Acho que todo mundo já sabe disso. Assim espera. Então, não tem muito o que fazer nesse gráfico, sinceramente. Eu tentei, tá? Mas não tem muita coisa aqui a se fazer. Tem essa região aqui de cima, mas ela tá muito estranha. A região que eu me sentiria confortável é essa região aqui do 7,80, tá? Eu vou mostrar um gráfico para vocês do Meta, para vocês verem. Isso aqui é o gráfico da Nvidia. Claro, não tem nenhuma comparação, tá? Deixa eu deletar essas coisas aqui. A gente ter menos ruído aqui no gráfico, tá? Então, não tem comparação, claro. Mas é só para vocês terem noção, tá bom? Então, você percebe olhar aqui, ó. Você consegue observar que o mercado, ele veio fazendo a correção, né? Depois ele voltou, quebrou esse topo, tá? Automaticamente, esse fundo aqui se torna um fundo válido. Por quê? Porque ele quebrou esse topo. Então, quando ele quebra esse topo, né? Faz essa movimentação aqui, ele corrigiu, subiu, quebrou o topo e deixou esse fundo válido. Esse fundo aqui embaixo, ele se torna válido quando o preço rompe esse topo aqui em cima, tá? Se ele não rompesse, não era válido. Ele fizesse isso, ó, subiu, corrigiu e chegou aqui e caiu. Isso mostra para nós que esse fundo aqui não é válido. Ele tem que fazer isso aqui, ó. Quebrou esse fundo, quebrou o topo, então esse fundo se torna um fundo válido. Ok. Então, a gente identificou esse fundo aqui, ó. É um fundo válido. Então, o preço ele veio corrigindo. Veio corrigindo enroscado, tá? Ó, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. E aqui, ó, foi onde ele capturou a liquidez. Então, ele capturou a liquidez aqui. E você consegue ver que depois ele capturou essa liquidez aqui do 87, ele disparou, tá? Chegou a $200. Então, as ações da Nvidia aí, ó, disparou. Em 2022, tava $11. Cara, quem comprou isso aqui fez a bagaça, tá? Então, aqui vocês conseguem observar. Aqui também, olha isso. Fundo válido, capturou a liquidez, olha isso. Disparou lá para cima. Capturou a liquidez, disparou lá para cima. Capturou a liquidez aqui, ó, tá subindo amarrado, mas está subindo. Aqui, ó, você tem outra captura de liquidez. Então, isso aqui é só uma demonstração, tá? Tem outros gráficos aqui, tem vários gráficos, tem criptomoeda, tem inúmeros gráficos para você estar analisando, tá? A gente tentou analisar aqui na Gary 11, mas não tem como, tá? Então vocês têm que estudar o projeto, tá por dentro do projeto, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like e se inscreva no canal.